graça e a paz de Cristo esteja com você e com sua família. Convido você a meditar na palavra de Deus hoje no texto da carta de 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 1 a 4, dando sequência à nossa série de estudos sobre a liderança da igreja. Diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado por mais essa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, de entendermos os Teus propósitos. Mais específico agora, Deus, sobre a liderança da igreja mais uma vez. Nos instrua, Deus, para que tenhamos líderes segundo o Teu coração. Pai, ensina-nos, apesar das nossas fraquezas, perdoando os nossos pecados, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Presbíteros são pastores. Isso é inegável. A Escritura confirma esta realidade. Então, presbíteros precisam ter um coração de pastor. E, falando dessa expressão, lembro-me de um livro do escritor e pastor John Sinteman, que tem justamente esse título, Coração de Pastor. E neste livro ele diz o seguinte: os presbíteros são homens de Deus que recebem dele responsabilidades pesadas e até assustadoras. Deus os chama para dar uma expressão humana ao coração, aos olhos e às mãos do bom pastor, Jesus, no seu cuidado diário do rebanho. Entre outras palavras, o presbítero ele tem a função de demonstrar com a sua vida a maneira como o Senhor Jesus cuidaria de suas ovelhas se estivesse encarnado entre nós. Um presbítero que cuida de pessoas e de suas necessidades espirituais deve agir como um pastor cuidaria das necessidades físicas das suas ovelhas. E essa imagem sugere cuidado, proteção, disciplina e orientação. O apóstolo Pedro estava preocupado com o comportamento da liderança e da igreja diante do fogo ardente, que é a expressão que ele usa aqui, das perseguições que os cristãos estavam sofrendo. Dessa forma, ele estabelece como cada um deveria se comportar na igreja, principalmente em meio a essas lutas. Pedro sabia que uma igreja sobe ou desce devido à qualidade de sua liderança. Diante disso, ele aponta aqui a exigência, a responsabilidade e a recompensa em apacentar, pastorear o rebanho de Deus. Isso por parte dos presbíteros. E aí ele diz o seguinte, no versículo 1, Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. A palavra rogo, do verbo rogar, significa literalmente chamar ao lado. Preste atenção, vem aqui que eu tenho uma coisa para te ensinar. Pedro incentiva aqui os presbíteros a seguirem a direção na qual ele iria instruí-los. Ele vai se utilizar aqui de 3 argumentos para que a sua exortação fosse cumprida por aqueles homens. Primeiro ele diz, eu, presbítero como eles. O apóstolo se coloca aqui na mesma posição. Ele compartilhou da autoridade para encorajá-los. Indica, assim, que toda a exortação dada por Pedro vale também para si mesmo, não impondo aos leitores um fardo que ele mesmo não estava disposto a assumir. Ele diz mais, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro, ele testemunhou os sofrimentos de Cristo Jesus durante o seu ministério terreno. Inclusive,
a agonia de Cristo no jardim do Getsêmani, a sua prisão, os seus maus tratos em seu julgamento, ele testemunhou pessoalmente os sofrimentos de Cristo. Cabe-lhe agora anunciar essa mensagem, ele mesmo que estava sofrendo por conta dessa mensagem, e se prontificava, junto com os destinatários dessa carta, a sofrer quanto fosse possível. Mas também ele coloca como argumento aqui, para reforçar a sua exortação, deveria ser ouvida, que ele também era coparticipante da glória. Pedro teve um vislumbre aqui da glória futura do Salvador. Quando? No Monte da Transfiguração. Quando Cristo foi transfigurado em glória, Pedro ali já pôde contemplar uma parte dessa glória que há em Cristo Jesus. Mas ele coloca a expectativa da glória vindoura, que não é uma mera utopia de consolação, mas é uma realidade da qual participam todos os que são chamados por Deus. A glória está prestes a ser revelada. Ela já existe. Embora Pedro use o termo do futuro aqui, mas a expressão que ele usa é de algo que está certo e que se aproxima cronologicamente este acontecimento. Um presbítero, então, ele deve desejar pastorear o rebanho de Deus, com consciência e de buscar compreender o testemunho apostólico na Escritura, que se refere à cruz, o sofrimento de Cristo e à vinda do seu reino, a glória que há de ser revelada. No capítulo 4, versículo 13, Pedro nos diz assim: pelo contrário, alegrai-vos à medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que bem na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É a certeza dessas duas questões que o presbítero é guiado no seu ministério, do sofrimento de Cristo e da glória que está por vir. Então Pedro vai adverti-los no versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Esta é a responsabilidade dos presbíteros, pastorear o rebanho de Deus. A ideia de rebanho, aqui no grego, é um termo carinhoso, que significa o rebanho precioso de Deus, que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que o rebanho não era dos presbíteros, o rebanho não era de Pedro, o rebanho era de Deus. Esse fato torna então o serviço ainda mais cheio de responsabilidade. Lá em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz o seguinte: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A tarefa então dos pastores, ou dos presbíteros, consiste em apacentar o rebanho de Deus. Mas para isso, eles precisam ter um coração de pastor. E como deve ser o coração daquele que é responsável por pastorear a igreja de Deus? Essa aqui é uma palavra, então, a todos que já são ou que algum dia serão presbíteros ou pastores. Mas também é uma palavra a toda igreja que deve saber como ser pastoreada por esses homens que possuem um coração de pastor. Conheçamos, então, como é um coração de pastor, segundo esse texto. Primeiro, o coração de pastor é um coração espontâneo. Versículo 2 ele vai dizer: pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Significa realizar o serviço não porque isso é esperado, ou porque é obrigado a realizar o serviço, mas de livre e espontânea vontade. Um presbítero deve servir de bom grado, não só porque ele foi eleito um dia, não porque só designaram ele para o ofício,
Ele deve servir porque Deus o chamou para essa tarefa. Então, ele não deve reagir com tristeza, como se tivesse sido forçado a isso, como se fosse um trabalho indesejável. Pelo contrário, nós temos nas Escrituras vários exemplos de homens que se dispuseram a pastorear o povo de Deus de forma espontânea, por amor. Por exemplo, nós temos Tito. Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. Então veja o coração pastoral de Tito de modo voluntário, de modo espontâneo, ir pastorear a igreja em Corinto. O próprio apóstolo Pedro fez isso de modo responsível ao chamado de Deus, ao chamado de Jesus para a sua vida. Ele espontaneamente se dedicou a pastorear o rebanho do Senhor. Lá em João capítulo 21, versículos 15 e 17 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que todos esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Então Pedro exerceu esse ministério de apóstolo, de pastor, de presbítero, como ele mesmo se coloca aqui, tendo esse coração espontâneo, voluntário em servir a Deus, cuidando do povo dele. Paulo, ele vai dizer que quem aspira ao presbiterato aspira a algo de excelente valor. E aqui está um desejo por isso. Não é alguém que é obrigado a fazê-lo, mas alguém que aspira a este cargo. Servir como pastor presbítero não é uma questão de ambição, então, mas sim do chamado de Deus. Como pode ser visto na frase, como Deus quer. Então, verdadeiros líderes se alegram pelo privilégio de servir a igreja. Não encaram isso só como um trabalho formal. Faz isso de forma livre, com o propósito exclusivo de realizar a vontade de Deus, como Deus quer. Ao fazê-lo, ele demonstra seu amor e a sua gratidão para Deus. Neste ponto, temos algumas implicações. Uma óbvia é que o presbítero deve ser diligente, em vez de ser preguiçoso. Ele deve ter plena satisfação em pastorear, seja visitas, seja oração, seja o estudo da palavra, seja o estudo teológico, seja o ensino na igreja, seja o ensino nas casas. Ele tem prazer em cuidar da palavra e do povo de Deus. Uma segunda implicação é que o presbítero, então, ele deve amar a igreja ao invés de ser indiferente. Porque quando o presbítero é indiferente à situação dos irmãos, ele está mostrando que ele não faz aquilo por boa vontade. Ele não ama a igreja. O pastor reverendo Hernando Dias Lopes tem uma frase interessante. Diz o seguinte: o pastor precisa não apenas gostar de pregar para o seu rebanho, mas gostar do rebanho para quem prega. Que essa seja a realidade de cada presbítero, de cada pastor, que tem um coração espontâneo, um coração amoroso pela igreja, pelo povo de Deus. Segundo, um coração de pastor é um coração generoso. É um coração generoso. Ele continua aqui: nem por sorte da ganância, no versículo 2, mas de boa vontade. A sorte da ganância é um desejo por um lucro ilícito. É a ideia de ser mercenário, de fazer algo visando um lucro pessoal,
E é um grande perigo buscar nesse serviço do presbiterato uma vantagem pessoal em primeiro lugar. Porque isso vai contaminar o seu coração, você já não terá mais um coração de pastor, e isso contaminará também o serviço, prejudicando a igreja de Deus. Pedro diz na sua segunda carta, caracterizando os falsos mestres em uma linguagem muito clara em relação a isso. Ele diz assim: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Então, eles encaram o rebanho de Deus meramente como uma fonte de lucro. Definitivamente o presbítero não pode ser assim. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 7, fazendo recomendações como deveriam ser escolhidos os presbíteros, o caráter deles, ele diz assim: porque é indispensável que o bispo ou presbítero, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Os presbíteros, então, como bons pastores, devem estar realmente empenhados pelo rebanho, pelas pessoas, tendo em vista o bem das ovelhas e não mirando a lã das ovelhas, o que elas podem oferecer, mas devem trabalhar, devem servir por elas mesmas. Por isso que liderar não é explorar. Certa vez eu ouvi uma história de um pastor que ele colocava uma regra na igreja que todo domingo ele tinha que almoçar na casa de algum membro da igreja, e ninguém poderia negar. E que no aniversário dele também, todos os membros da igreja deveriam ofertar um presente de aniversário para ele. Que forma de relacionamento é esse? Que coração de pastor é esse? Nós temos a história de Geazi no Antigo Testamento, que mostra um pouco sobre essa ganância. No segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 19 a 27. Essa é a história de Naamã. Naamã, que foi curado da lepra pela instrução de Eliseu. Depois ele volta a Eliseu, querendo ofertar um presente a Eliseu. Eliseu recusou aquele presente. E Geazi, que era um servo, um auxiliar de Eliseu, ele olhou aquela situação: não vou deixar isso passar. E lá diz assim: quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro ao encontrar-o e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim os 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. O que moveu o coração de Geazi foi uma sorte da ganância. E ele sofreu as consequências disso. Não é errado o sustento pastoral. Isso não tem nada de errado. A Bíblia, pelo contrário, incentiva que os pastores, aqueles que se dedicam à pregação do Evangelho, tenham o seu sustento. Todavia, um verdadeiro pastor pode se esquecer de seus próprios interesses
por causa das carências do rebanho e de cada uma das ovelhas que lhe foram confiadas. O que importa não é quanto vamos receber, mas o quanto vamos ajudar. Esse é teu coração generoso. Deve encontrar satisfação em servir a Cristo no meio do povo, e não a satisfação no dinheiro, nas riquezas. Por isso, deve fazer tudo de boa vontade, com simpatia, com dedicação, com zelo, com gosto, com amor. Terceira característica do coração do pastor é um coração servil. É um coração servil. Versículo 3 diz assim: nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Quando ele fala de dominadores, a expressão aqui dá a ideia de algo intensivo, algo duro, algo forte. Inclui justamente a ideia de uma pessoa forte sobre aquela que é mais fraca, na perspectiva de que ele olha por cima, de cima para baixo, depois ele oprime e subjuga. A palavra bispo ou episcopal dá a ideia de olhar por cima. Mas o presbítero, ele olha por cima, não para baixo, no sentido de humilhar as pessoas, mas ele olha por cima para ver o caminho que ele irá guiar o povo. Ele não olha por cima para ser o Senhor. Ele olha por cima para ser o servo. Então, quando ele fala que de ser dominante, ele está se referindo àquele que usa justamente o contrário. Usa a função de presbítero para ter um governo arbitrário, autocrático sobre o rebanho de Deus. Apesar de Jesus delegar autoridade aos líderes da igreja, nenhum presbítero pode abusar do poder que recebeu. Nessa posição de liderança reside um perigo de soberba no coração, de domínio, por causa do desejo humano pelo poder. Alguns vão para o ministério porque gostam do poder, justamente do poder, ou do status de liderança. Ezequiel, no Antigo Testamento, ele registra o coração soberbo de alguns pastores. Lá no capítulo 34, versículos 4 e 5, diz assim: vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalham por não haver pastor. Então, aquele que age com o coração soberbo, de autoritário sobre a igreja, ele não está agindo como um pastor. A igreja foi confiada aos presbíteros, aqui não, nem como dominadores dos que foram confiados. Interessante que essa expressão "foram confiados", ela tem origem na palavra clero, que quer dizer porção, que quer dizer parte ou sorte, o que é atribuído a alguém. Interessante que o romanismo inverteu essa lógica. O clero no romanismo são os líderes, e o povo serve ao clero. Mas a realidade bíblica é que os presbíteros não são donos dos membros, são servos. Eles cuidam do clero, do povo de Deus, da porção que lhes cabe do povo de Deus. É como se Deus estivesse arrecadando aquela porção do seu povo aos presbíteros, para que eles cuidem dessa porção do seu povo. E como que eles fazem isso? Tornando-vos modelos do rebanho. Literalmente, a palavra modelo é typos, que significa marcar. A ideia aqui não é de um ideal, de perfeição, mas de um modelo que deixa a sua marca, porque Deus tem moldado a sua vida e que é visível por meio da fé. Nesse sentido, a palavra e a ação do presbítero darão testemunho da vida de fé. Quanto mais a vida
do presbítero é moldada pela palavra, tanto mais ele se torna modelo para a igreja. Os oficiais da igreja devem então ser exemplos nesse sentido, em palavras e ações. Paulo diz isso a Tito e a Timóteo. A Tito, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência. E a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Pastorear a igreja de Deus significa levar o povo aos caminhos do Senhor. A ovelha não pode ser conduzida como gado, sendo tocada e vamos para frente. Ela deve ser guiada. O pastor vai à frente, os presbíteros vão à frente. Eles devem conduzir a igreja na palavra, através do seu exemplo de caráter cristão maduro, agindo assim com moderação sempre e com mansidão. Quando os líderes proclamam fielmente a palavra de Deus e vivem de acordo com ela, fazem crescer o nome de Cristo e fortalecem a sua própria autoridade. Perceba que a autoridade do presbítero não está simplesmente porque ele impõe essa autoridade como dominador, mas porque ele serve a igreja. Ele serve como um modelo a ser seguido. Aí ele exerce a autoridade. Conta essa história de um pregador que mudou-se para uma cidade no interior. Poucos dias depois que ele chegou, ele teve que ir de ônibus de sua casa até o centro da cidade. E quando se sentou, ele descobriu que havia recebido 25 centavos a mais no troco. E ele pensou: é melhor devolver esses 25 centavos. Ah, esquece. São apenas 25 centavos. Quem se importa com isso? E quando chegou ao ponto onde ele desceria no ônibus, ele parou um pouco na porta e então entregou a moeda ao motorista e disse: olha, você me deu um troco a mais. São 25 centavos a mais. O motorista olhou para aquele pregador e com um sorriso respondeu: você é o novo pregador que chegou aqui à cidade, não é? Eu tenho pensado em ir visitar a sua igreja para ouvir a sua pregação. Eu queria apenas ver o que você faria se eu lhe desse esse troco a mais. Quando o pregador saiu do ônibus, exclamou: oh meu Deus, me perdoe. Eu quase vendi seu filho por 25 centavos. A autoridade está aí, no agir, no modelo de vida. Quem se transforma em senhor da igreja gosta de exigir da igreja serviços que ele mesmo está disposto a executar. Quem, no entanto, é exemplo, antecipa-se no servir. Percebemos então que para o serviço de presbítero não são necessários, em primeiro lugar, o dom da pregação, nem as capacidades humanas de destaque. Mas, pelo contrário, é necessária uma atitude de vida que é marcada por servir a Jesus. Há uma recompensa prometida aos presbíteros que pastoreiam o rebanho de Deus. O versículo 4 diz isso: recebereis a imarcessível coroa da glória. Quando ele fala de coroa imarcessível, ele quer dizer uma coroa que nunca perde o seu vigor, o seu brilho. A coroa aqui se refere a uma guirlanda de vitória, que era o prêmio dos jogos gregos, que geralmente era tecida de salsa, murta, azeitona ou carvalho. Mas era uma coroa que durava pouco tempo. Ela se acabava. Porém, a coroa que é dita aqui por Pedro, a coroa dos fiéis, ela é imarcessível. Ela não pode murchar. O significado é que a glória que os fiéis vão receber não passa como a glória das flores, das realizações humanas. Nada pode tirar o esplendor da coroa
dos pastores de Deus, dos servos de Deus, dos presbíteros de Deus. Pois essa coroa não está sujeita a qualquer força que domina este mundo. A coroa, então, do pastor, do presbítero fiel, é uma coroa de glória, uma recompensa perfeita para uma herança que nunca irá desaparecer. O apóstolo Paulo tinha a expectativa dessa coroa em seu ministério. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Mas a promessa da coroa não é só para os presbíteros, para os pastores, para os líderes. A promessa é para todos nós, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Assim, no versículo 4 diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar. O Supremo Pastor, então, nos mostra que qualquer pastor, presbítero, é submisso a Cristo Jesus. Porque foi Ele que nos resgatou do nosso fútil procedimento através do seu precioso sangue lá na cruz, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Deste modo, a cruz é o centro da vida cristã, e um presbítero deve viver pela cruz e ser capaz de ajudar os outros a fazer o mesmo. Jesus é o supremo pastor. Ele venceu a morte, ressuscitou, foi elevado aos céus, está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, como um bom pastor, e de lá haverá de se manifestar. A palavra manifestar significa literalmente tornar-se visível. Hoje, os líderes não podem ver o Supremo Pastor, embora ele esteja presente, mas logo ele se tornará visível quando ele voltar em poder e glória para pastorear as nações com cetro de ferro. Considerando que todos os acontecimentos na igreja e no mundo originados em Deus têm por alvo a manifestação desse dia, desse grande dia, é necessário também que os presbíteros direcionem o seu serviço para este evento. Vocês pastoreiam, presbíteros, pastores, visando a volta de Cristo Jesus. E quando Cristo voltar, quando Cristo se manifestar, não precisaremos mais de presbíteros e pastores, pois Ele mesmo nos apacentará pessoalmente. Apocalipse 7,17 nos diz: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Saiba que os pastores, os presbíteros irão falhar, porque ainda são pecadores. Mas o Supremo Pastor jamais falhará. Quero encerrar com 4 aplicações. 2 aos presbíteros e 2 à igreja. Primeiro aos presbíteros. Lembre-se que vocês não são os donos da igreja. E que de um dia vocês deverão prestar contas ao proprietário da igreja diante do Senhor Jesus. Nunca se esqueçam disso. Segunda aplicação, reveja o coração de vocês. Caso não seja espontâneo, caso seu coração não seja generoso, não seja servil, peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado ao Senhor. E busque o seu coração seja transformado em um coração de pastor, de fato e de verdade. Caso isso não aconteça, deixe o que você está fazendo, porque esse lugar não é para você. Primeira aplicação à igreja. Obedeçam aos seus pastores, presbíteros, sejam submissos a eles. Porque eles são responsáveis de cuidar da alma de cada um de vocês. Colabore para que eles façam isso com alegria e não com sofrimento. Porque se eles sofrem no pastoreio, no cuidado de cada um de vocês, isso não tem proveito a vocês. E o que é dito de auxiliar o pastor, os presbíteros no pastoreio, não é, então não vou levar os meus problemas para os pastores, para os presbíteros, porque eu vou trazer sofrimento. É o contrário.
quando você não compartilha o seu sofrimento com os seus pastores, é aí que vocês estão trazendo peso para a vida deles. O que entristece o coração dos pastores, dos presbíteros, é saber que os membros estão em desobediência, estão em pecado e não querem resolver essa situação. Então, auxilie o pastoreio da igreja. Ajude-se a ser pastoreado. E uma segunda aplicação, igreja. Creiam que Deus sempre dará a vocês pastores segundo o coração do Senhor. Pastores que verdadeiramente vos apacentarão com conhecimento, com inteligência e com amor. Creia que Deus dará esses homens a vocês. E ore por isso. Sempre ore para que Deus coloque esses homens fiéis no meio do seu povo. E assim sejamos todos guiados na paz do Senhor. Oremos. Pai, obrigado por essa palavra que nos traz exortação, nos traz correções, nos traz esperança também de sermos pastoreados pelo Senhor eternamente. Mas hoje o Senhor proporciona que sejamos pastoreados por homens levantados por Ti. Que realmente, Deus, tenhamos em nossas igrejas homens com coração de pastor. Que a igreja seja fortalecida, Deus, através da vida desses homens. Cuide de cada um, Deus, nesse momento, para que saiba ser pastoreado, tanto pelos homens, quanto pelo Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse sobre você e sobre a sua família, não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Nos encontramos em breve, na graça de Deus. Até mais.